Sou Dimitrios Asbestas, mentor, e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. O programa está realmente maravilhoso, que nós temos aqui uma professora, doutora, que veio aí especialmente para nos brindar valiosas informações. Regina Rufino, gratidão. Muito obrigado, viu? Convite. Perfeito. Obrigada. E você está estilo Barbie aqui, tá? Eu costumo dizer que eu estou vestida de mim, porque o pessoal na faculdade, nos cursinhos, me conhece como a prof. Penélope Charmosa, prof. Pink, porque eu adoro Pink e eu quero quebrar um pouco esse estereótipo de quem é da área jurídica para ser sério, né? Tem que estar só de preto. Não, vamos colorir um pouquinho o mundo, né? Isso, perfeito. Eu queria que você contasse para os nossos internautas onde você nasceu, né? Um pouquinho da sua trajetória profissional. E a grande dúvida dos internautas, principalmente dos alunos de ensino médio, último ano, em que momento da sua vida que houve influência de parentes, amigos e tal, que deu um estalo e falou assim, eu vou fazer esse curso aqui? Ok. Eu nasci em Araçatuba, interior de São Paulo, e sempre vim muito para São Paulo e também para o Sul, porque a família do meu pai veio de Santa Catarina. E na realidade sempre fui muito estudiosa e sempre muito articulada, sempre gostei de argumentar e todo mundo falava, tem que ser advogada desde pequenininha. Até minha irmã, que é mais velha, muitas vezes eu comprava as brigas e defendia, ela falava, não, essa é minha advogada. Mas o start principal foi quando eu tinha 15 anos, nós fizemos eu e alguns colegas fizemos uma greve no colégio que eu estudava, e porque eles aumentaram além da lei, eu tinha 15 anos e já via isso. E eu lembro que na época até, meus pais foram super contra mim, que eles falavam, não estou me negando a pagar. Eu falava, mas não é justo, eu sempre tive muito esse senso de justiça. E com essa greve, durou muito tempo, acabei até saindo desse colégio, todos nós tivemos 180 alunos desse colégio. E com tudo isso, alguns pais nos deram apoio, porque eram tudo adolescentes. Sim. Muitos advogados, a gente ia para o escritório de advocacia, eu sempre falava, na época eu cheguei a dar entrevista até para a Globo, porque a greve paralisou esse colégio, ainda mais no interior, né, por um tempo. E aí eu vi aquilo e eu falava, é isso que eu quero fazer, eu quero lutar por justiça, eu quero dar voz a quem não tem. Então eu acho que daí em diante eu já comecei a me decidir pelo direito, pela advocacia. E no tocante a ser professora, isso já sempre achei o máximo, mas na minha época não era muito comum, era muito difícil ser professor universitário. E eu me formei muito nova, com 21 anos, e aí logo em seguida fui fazer pós, minha professora da pós me chamou para ser assistente dela na faculdade, e eu acabei ficando, quando eu vi, com 20 e poucos anos eu estava dando aula nas universidades. Que bom, viu? Que bacana. E aí você já estava em Florianópolis ou São Paulo? Ainda estava em São Paulo, aí depois que eu fui para Florianópolis. Perfeito. Achou, como foi a adaptação? Bom, Florianópolis foi uma adaptação até antes de eu morar, porque como eu ia muito desde pequena para Santa Catarina, com a minha família passar férias, a gente não ia para Floripa, a gente ia mais para Camboriú. Mas, porque como meu pai e a família toda veio de lá, né, gostava muito do Sul, e eu amava o Sul. E eu tinha na minha cabeça que o meu lugar no mundo era Florianópolis, sem conhecer Florianópolis. Falava para todo mundo. Até que houve uma oportunidade de passar um Réveillon com umas amigas, e quando eu cheguei lá, eu falei, é aqui meu lugar no mundo, é aqui que eu venho. E um ano e pouco depois, eu não conhecia ninguém em Florianópolis, porque eu fui com amigas de fora. Sim. Mas lá, as faculdades, na época, elas tinham um concurso para entrar, tipo um processo seletivo mesmo, com provas, prova oral, tudo. Sim. E eu desisti, é uma palavra que não existe no meu vocabulário. Eu já dava aulas em São Paulo, advogava, mas eu queria ir para Floripa. Eu falei, eu vou começar a prestar. Começaram a surgir todas as faculdades, tinha uma vaga, eu
prestava, ela passava e acabei me mudando para lá. Excelente. E lá é realmente meu lugar no mundo. Qualidade de vida é Tudo, extraordinária. tudo, Eu gosto de São Paulo, tem bastante oportunidades, mas para mim, Florianópolis reúne todos os critérios que eu acho de qualidade de vida. É possível exercer uma profissão de forma razoável. Sim. E isso acaba me atraindo, então, tanto que até hoje eu acabo indo até a trabalho lá, ainda vou bastante. Ô, Regina, e quando falaram para você, olha, você não quer fazer o mestrado? Como é que foi a tua reação? Também eu já estava dando aula e foi quase que uma pressão implícita, porque estava se discutindo na sala dos professores, eu muito nova, eu acho que era a professora mais nova lá, quando eu comecei a dar aula, né, com 20 e poucos anos, eu já tinha especialização, mas que ia precisar de mestrado, né, que o MEC estava em cima. Então, aí eu prestei também na PUC, e eu sabia que era na minha área trabalhista, a PUC aqui em São Paulo era melhor. Passei e aí eu me senti mais tranquila, porque eu adorei essa área acadêmica, que no primeiro momento não passava pela minha cabeça, mas eu me identifiquei muito. Mas é muito boa mesmo. É muito, tanto que hoje eu tenho um cursinho preparatório para a OAB do aula, dos cursinhos, porque eu gosto de dar aula. E aí foi na PUC, e depois surgiu a oportunidade, as coisas foram surgindo, de fazer o doutorado fora, eu fiz também o doutorado. Então as coisas foram surgindo naturalmente no mundo acadêmico ou até na própria advocacia. O fato de você sempre gostar de ler, pesquisar, ajudou muito, né? Também, muito. Já fazia parte do seu cotidiano, né? Já. A área acadêmica, ela implica, né, muita pesquisa, muita leitura. Então eu sempre, quando eu terminei meu mestrado, a minha dissertação eu levei para uma editora que era referência na área trabalhista, e ela aceitou e publicou meu primeiro livro. O lançamento foi até lá na OAB, em Floripa. E para minha surpresa, quase 4 meses depois do lançamento, a editora me ligou e falou: doutora, teu livro já esgotou? Vamos fazer a segunda edição. Eu tinha receio de não vender nem 100 livros, porque eu não sabia como funcionava, né? Não foi uma coisa que eu fui atrás, assim, pesquisar, ver como que é. Mas o bom é que você fez sobre um tema atual e abrangente. Pois né? E na época não tinha esse todas tema. As empresas precisam, né? O assédio moral, que foi a minha dissertação de mestrado, eu lancei o livro em 2006 sobre esse tema, foi meu primeiro livro. E na época não tinha nem legislação sobre esse tema, tanto que eu tive dificuldade, eu tive que procurar legislação ou livros até em outros idiomas. Hoje se fala em bullying, assédio moral, mas em 2004, quando eu fiz a dissertação do mestrado, não se falava. Então, acho que por isso também que foi muito rápido, né? E ele teve 3 edições e houve um desdobramento em outros livros com temas sobre violência psicológica, mas com outro foco. Que bacana. Hoje em dia a gente fala, até na CIPA, fala em assédio, né? Tudo que tem o poder, né, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o assédio moral é o abuso de poder. É verdade. Né? Você chegou a assistir aquele filme Assédio Sexual também? Também. Na época foi muito polêmico, né? Muito comentado. Porque normalmente era uma coisa assim, bem diferente, né? Sim. Inclusive, o que eu fazia? E isso eu fiz em Floripa, fiz em São Paulo, na faculdade, deu muito certo. Como era o tema do meu livro, todo mundo na época não tinha muitos livros sobre o tema, me associavam a esse tema. Quando eu ia dar aula de direito do trabalho, falar da questão de violência psicológica no ambiente de trabalho, eu levava um filme que chama Terra Fria, que o filme ele foi baseado em fatos reais, baseado no primeiro processo nos Estados Unidos sobre o assédio moral, que envolve a discriminação das mulheres, inclusive. Certo. E sempre ligado a poder também, né? Sempre ligado a poder. Nesse caso, ao poder, né, ao patriarcado. Então, aí eu levava esse filme para os alunos, eu falava, pipoca por minha conta na sessão cinema. Então, eu levava pipoca, bala para eles, fiz isso em Floripa, eles adoravam, porque aí depois a gente comentava sobre o filme, né? E aí em São Paulo também eu falava, hoje não é aula teórica, hoje é uma aula mais lúdica, né? Então, eu passava o filme
e levava lá as comilanças para os alunos. O pessoal que ficar interessado nesse filme, como que eles têm acesso? Terra Fria, deve ter pela internet. Eu Ok. tinha o DVD, né? Mas Entendi. hoje nem Entendi. é difícil, né? Ter o pode ser aparelho que de essa no DVD. YouTube tenha, né? Tem. Acredito que sim. Ok. E como que você faz para todos os dias ter esse entusiasmo todo? Talvez o Pink me ajude porque ele me dá um alto astral, mas eu faço exercício físico, eu acho essencial para ter pique, porque são várias profissões, né? Exatamente, Advocacia, aula, tem o cursinho que é meu, que é aí que eu administro, né? Tem que pra ter o fazer. equilíbrio, né? Exatamente. Exato. Principalmente porque na minha área a gente lida com muito conflitos. Isso, eu sinto que às vezes eu falo, eu preciso parar, respirar fundo, porque é conflito toda hora, né? O processo é conflito. Assim? Você é destra. Sou destra. O seu direito está em cima, né? Você é mais emocional que racional. Eu Pode ser sou mais pouquinha emocional, coisa. que eu mantenho bem o equilíbrio até por conta da profissão. Certo. Mas eu sou bastante emocional, tenho Bom. muita empatia, eu sofro, eu vejo pessoas chorando, eu choro junto. Não, mas é bacana, porque eu muitas vezes, assim, eu gosto de conhecer o perfil para facilitar. Então, muitas vezes, se eu sei que a pessoa é muito racional, eu vou lá e direto ao ponto. Agora, quando eu sei que ela é mais emocional, aí dá para contar uma historinha, dá para fazer relações públicas melhor, né? Mas quando eu tenho, por exemplo, fazer uma negociação, eu sei que vai ser brava, aí eu viro o contrário, eu ponho o esquerdo em cima e fico apertando assim várias vezes ao dia. Então aí dá uma olhada, e se você fizer o contrário, não, isso é isso, aperta um pouquinho, não dá um desconforto? Dá. Não é igualzinho quando você vai. Então, mas se fazer isso daqui é para aguçar que você tem que ser o mais lado racional. racional. Mas sabe que na profissão eu acho que eu sou mais racional. Nas demais áreas, pessoal, tudo eu sou até mais emocional, mas na profissão eu procuro ser muito objetiva. Às vezes é até mal interpretado, né? Porque a gente tem que ser pragmática, não pode ser prolixa. Então eu procuro ser um pouco mais racional, né? Mas eu sou muito objetiva e muito prática. Olha, não adianta isso aqui. Isso daqui para o processo não vai resolver, sabe? Amigo e inimigo não resolve. E para o cliente você usa uma linguagem mais palatável ou aquele techniquez? Não, eu procuro ter um pouco mais de linguagem coloquial. E depende do cliente também. Certo. Né? Porque nós temos clientes, por exemplo, empresas, às vezes vai falar, se eu vou falar com o preposto da empresa, pessoal de RH, do departamento pessoal, tem palavras que são técnicas, que não resolvem, né? A gente tem que falar, mas eu procuro explicar porque eu sei que não vão entender. Agora, se eu já vou falar com o dono, depende de uma grande empresa, um empresário, não vou usar só palavras, porque termo jurídico, só quem está na área jurídica é que entende, né? Mas eu vou procurar ter uma linguagem menos coloquial. Entendi. Então, eu acho que o público, eu vejo muito isso com os alunos, que eu dou aula, já dei aula desde o primeiro ano de faculdade até pós-graduação. Então, a linguagem também muda. Exato. Né? O aluno de primeiro semestre, ele ainda... Aí tem que ajudar, né? Tem que ajudar, ele não conhece, né? Já quem está fazendo uma especialização parte do pressuposto que ele já tem uma base. Quem vem fazer cursinho preparatório para a OAB parte de um pressuposto que já tem uma base. Se não tiver, a gente vai ajudando, né? Mas eu acho que o público direciona muito o tipo de linguagem que a gente deve utilizar também. E eu te parabenizo aí pelo seu jeitão, pela postura, linguagem firme, né? E isso daí dá bastante credibilidade. Obrigada. É bom. E no cursinho para a OAB, você pega muito, assim, mais ou menos assim, o que caiu em outras ocasiões para ajudá-los aí? Sim. Algum estudo de caso também? Tudo. Eu estou nos cursinhos, o meu cursinho tem desde 2006, também começou lá em Florianópolis. Então a veia empreendedora já vinha junto também, né? Mas hoje em dia eles são online. Desde a época da pandemia, ele é só online. Perfeito. Mas qual é o diferencial?
porque ele não é um cursinho, como eu dou aula em outros cursinhos, que faz a gravação da aula e aí 100, 200 alunos assistem. Não tem tanto acesso ao professor. No meu cursinho, as aulas são ao vivo. É online mesmo, né? Online ao vivo, não é gravada, né? Perfeito. Então aí o aluno tira suas dúvidas, só existe uma tela nos separando. Então eu acho que a interação professor e aluno vai enriquecer mais. Ele tira suas dúvidas, ele não tem tanta vergonha, né? Tem gente que tem vergonha de perguntar e os outros ouvir. É verdade. Eu acho que por isso que o êxito de aprovação é tão alto, né? Porque a gente consegue ir moldando as aulas e até o linguajar de acordo com as necessidades de cada aluno. Sim, perfeito. E às vezes assim, ele tem a dúvida, mas ele não quer se expor, né, quando tem muita gente. Às vezes é tímido. E às vezes é crucial aquela informação para ele. É isso mesmo. Perfeito. Tá bom. E teus novos desafios, o que você pensa? Bom, meus novos desafios são sempre no sentido de expansão, né? Ampliar o cursinho, ampliar o número de alunos, ajudar mesmo os alunos, porque é lógico que tem uma relação comercial, mas assim como eu fiz o direito com aquela ideologia da justiça, né? Ainda buscando, apesar de a gente saber que não tem muito, sim, mas ainda buscando aquela veia da justiça, aquela veia do igualitário. Na área acadêmica, na área de cursinho para a OAB, eu torço por aquele aluno, ele sabe, porque eu fico parecendo assim, uma mãe com um filho, eu falo, não, mas tem que estudar, tu tem que passar, sabe? A minha preocupação não é só a aula, tá pago o curso, não, eu quero que ele estude, tá precisando de mim? Então, lógico, tudo dentro dos limites, mas eu me comprometo para ele realmente ser aprovado, né? Ele ou ela, não só por estar estudando e eu jogo o conteúdo e pronto. Então, acho que isso também é um diferencial e eu quero cada vez mais ajudar, porque senão o aluno vai ser só bacharel de direito. Um bacharel em direito não tem muitas oportunidades de trabalho, não é como as outras profissões que as pessoas se formam e exercem suas profissões, né? Então, ele precisa da OAB, ou vai prestar um concurso para magistratura, Ministério Público. Mas a minha intenção é aumentar o número, né, de alunos, de poder ajudá-los, de poder... já tem muitos advogados, mas se tem tantas faculdades, né? E se permite, né, MEC, a OAB permite ter tantos números de vagas, de cursos de direito, então por que tu ali depois o número de advogados? Isso não é justo. Fazer o aluno gastar com uma faculdade, 5 anos de faculdade, às vezes mais, e depois não poder exercer sua profissão. Então eu quero ajudar o maior número de alunos possível. Ok. E você, assim, trabalhando como advogada, dando aula, você consegue espairecer um pouco? Bastante. Que bom. Eu sei administrar bem meu tempo, porque eu acho importante. Né? Lógico que às vezes tem tempos e tempos. Exato. Né? Tem semanas, dias que a gente fica totalmente absorvida com o trabalho. Não tem muito como sair disso. Exato. Mas eu sou uma pessoa que prezo muito pelo meu lazer, prezo muito pela qualidade de vida, qualidade dos relacionamentos familiares, com amigos, eu procuro estar sempre presente. As minhas redes sociais dizem tudo, que assim como tem as questões profissionais, vira e mexe, eu coloco um pouquinho dessa parte pessoal de lazer, até para alunos e clientes, veem que eu sou uma pessoa normal, né? Que não fica só no trabalho. Dá uma humanizada. Exato, porque todo mundo, ninguém consegue, né? Não é uma máquina para ficar só no trabalho, por outro lado tem que ser responsável e não adianta ficar só no lazer. Então eu acho que o equilíbrio é a palavra. Se tiver equilíbrio em todas as relações, em tudo que se faz, eu acredito que a gente consegue aí alcançar, né, o almejado. Perfeito. Não, assim, agora o pessoal que está nos assistindo, nossa, então ela nasceu em berço de ouro e tal, e tudo deu certo, mas existem dificuldades também, né? Ou no próprio trabalho, ou na discussão com os clientes, ou até tem, né? Não nasci em berço de ouro, primeiro, tanto que, como eu disse, em Florianópolis, que era concurso,
para poder entrar nas faculdades, que eu dei aula em todas as faculdades privadas lá. É. Todas eu prestei, eu entrei para o concurso, eu não conhecia ninguém quando eu cheguei lá. Foi mérito mesmo. Aqui em São Paulo, foi por currículo, ir atrás, nunca eu tive emprego de indicação, e isso eu posso falar em público, porque não vai ter quem me conteste. E apesar de eu amar o rosa, a vida não é um mar de rosas. É uma luta diária, a gente tem que estar sempre remando, principalmente quem lida com conflitos. Porque às vezes eu me vejo no processo e eu falo, gente, o juiz está contra a minha parte contrária, até o cliente às vezes está nos cobrando, né? Sim. Então, a gente tem que manter o equilíbrio, tentar, assim, driblar esse meio de campo, porque a área jurídica não é fácil. E também, como as leis mudam toda hora, você tem que estar sempre atualizado. Mais então, um motivo, aquele negócio de eterno aprendiz. Tem que gostar de estudar. Eu estudar. falo para os alunos, tanto que eu tenho cursos também pós-OAB, né? Que eu falo, vocês podem até passar na OAB, mas se não gostarem de ler, não precisa ler toda hora, mas de pesquisar, de se atualizar, nunca vão ser bons profissionais. Porque eles acham que passou na OAB a vida está resolvida. É verdade. E não, é só mais uma etapa, né? Um novo ciclo. A partir dali, ele publicou lá nas redes sociais que passou. Vai ter cliente. Vai ter um monte de gente. Não. Pelo contrário, é aí que começa a parte difícil, que é conseguir clientela, conseguir credibilidade no mercado, né? Para manter a clientela. E também lutar ao máximo para ter sempre os ganhos, né? Sim. Assim, a fidelidade, a lealdade do aluno, do cliente, porque hoje a gente consegue, mas e amanhã? Né? E a carreira profissional, ela dura anos, décadas. Se nós não agirmos direito, inclusive de forma ética, apesar da fama do advogado, que infelizmente a gente sabe que às vezes não é a melhor imagem, mas agindo de forma ética, comprometida, eu acho que isso a longo prazo, eu vi muito isso na época de pandemia, que todo mundo ficou trancado, não podia fazer propaganda, nada, mas tudo aquilo que a gente plantou lá atrás, né, acabou germinando na época de pandemia e pós-pandemia. E acho que quanto mais o cliente ou o aluno sente que o profissional ele é comprometido, ele é responsável, que ele demonstra credibilidade, eu acho que isso também é uma forma de fidelizar. Sim, e aí esses clientes satisfeitos acabam indicando, né, para outras pessoas. Exatamente, isso é muito bom. Se ele não se sente bem, não vai indicar. Né? Tudo é a imagem do profissional, né? Perfeito. Tá bom. Regina, nós estamos nos instantes finais. Eu gostaria que você deixasse os seus contatos e nós vamos escrever aqui também. Tá bom. O telefone do escritório do cursinho, né, para a OAB, é o Regina Rufino Cursos Jurídicos. O telefone é 11 911 92 7349. @professora Rufino 10 é meu Instagram. Também estou agora com o canal no YouTube, onde tem vídeos, inclusive de orientações, vídeos com um tempo maior. Regina Célia Pesuto Rufino. E no Facebook também, meu nome inteiro, consegue me achar. Essas são as minhas redes. Então, Regina, eu quero que você volte outras vezes. Eu que agradeço o convite, você é um prazer. É uma pessoa que tem aí um currículo admirável, tá? Muito obrigada. Parabéns, eu que agradeço a todos. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa fantástica doutora Regina Rufino, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.